São 10 horas. Está a começar o Jornal das 10 com a edição da Carla Jorge de Carvalho. Carla, o PSD insiste, Mário Centeno e Nazaré da Costa Cabral devem dar explicações ao Parlamento. O PS diz que o pedido dos sociais-democratas coloca em causa a independência das instituições. Os socialistas falam até num populismo reles. Foi o que ouvimos esta manhã. O PSD quer ouvir o antigo governador do Banco de Portugal e a presidente do Conselho das Finanças Públicas sobre as diferenças nas projeções macroeconómicas e os resultados apurados pelo INE. Em causa está sobretudo o excedente orçamental do ano passado, que ficou acima de quaisquer expectativas. O deputado do PSD, Hugo Carneiro, insiste que as projeções das duas entidades justificaram a narrativa da oposição e acabaram por não corresponder à realidade. Não nos podemos esquecer que estas previsões alimentaram o discurso da oposição, por exemplo, o caso do PS, que foi paradigmático. António Mendonça Mendes, que é deputado do PS, dizia que a despesa parece ser um carro sem travões em setembro de 2025. Mas isso quer dizer que estas duas instituições tiveram propósitos políticos na forma como fizeram as suas projeções? Olha, no caso do Conselho de Finanças Públicas, aquilo que nós queremos é que venha explicar qual é o seu modelo. E depois, no caso do Banco de Portugal, e em específico do ex-governador Mário Centeno, utilizou o Banco de Portugal para fazer política e, portanto, ele tem que vir dar explicações sobre isso. Já do lado do Partido Socialista, o deputado Carlos Pereira lembra que a economia não é uma ciência exata, é impossível profecias, e classifica o pedido do PSD como populismo reles. Bom dia a todos, bom dia também ao Carneiro, bom dia a quem nos está a ouvir. Eu estou-me mesmo a rir porque este pedido do PSD é quase irónico, diria mesmo uma paródia. E ao mesmo tempo é perigoso, não é? Porque insinua uma falta de legitimidade e até insinua um complô entre instituições, entre o Conselho de Finanças Públicas e Banco de Portugal, instituições que são independentes, o Carneiro sabe disso, são independentes, têm obviamente procedimentos de projeção que são, eu diria mesmo, à prova de bala, e sempre que os números não agradam, como é o caso, o PSD tem comportamentos desta natureza. Eu diria mesmo que este é um populismo reles. Houve uma troca de críticas no explicador desta manhã entre PS e PSD. No explicador que vai ficar disponível brevemente em podcast. E o governador do Banco de Portugal é ouvido a esta hora no Parlamento. A instituição vai rever o regime jurídico dos intermediários de crédito e admite que há clientes a pagar mais quando recorrem a serviços de intermediação. Sobretudo no crédito automóvel e na questão dos cartões de crédito. O governador do Banco de Portugal está no Parlamento para responder aos deputados sobre diversos temas, incluindo o cartel da banca e as aposentações no supervisor, com foco na reforma antecipada de Mário Centeno, sobre os intermediários de crédito. Santos Pereira fala num setor em crescimento que, por isso, deve ser atualizado para ganhar maior transparência. Devemos questionar se este mercado está a funcionar no melhor interesse do consumidor. A resposta não é linear. No crédito à habitação e no crédito pessoal, o recurso intermediário traduz-se, em média, em condições mais favoráveis para o consumidor, mas o mesmo não acontece no crédito automóvel e no crédito renovável, que são os cartões de crédito e as contas calcionadas, onde se observam situações em que o consumidor suporta custos mais elevados quando recorre à intermediação, o que muitas vezes acontece porque o intermediário beneficia quanto mais alta for a taxa aplicável aos contratos que negocia. Obviamente não podemos ignorar este sinal. Foi neste contexto que o Banco de Portugal decidiu propor uma revisão do regime jurídico dos intermediários de crédito. Álvaro Santos Pereira, que está a ser ouvido nesta altura na Assembleia da República sobre a questão do cartel da banca, que terminou com multas prescritas depois de 7 anos à espera de uma decisão. O governador do Banco de Portugal condena o sucedido, diz que hoje a probabilidade de se repetir algo assim é reduzida, já que o contexto de regulação e supervisão é muito diferente do que era há 20 anos. E a Lufthansa vai apresentar uma proposta para comprar parte do capital da TAP. Os alemães garantem que não vão desistir da companhia aérea portuguesa. Para já não avançam com mais pormenores. O responsável de estratégia do grupo alemão diz que ainda não é o momento para dar detalhes, uma vez que estão prestes a apresentar a proposta, apesar de admitir que uma entrada inicial possa ser minoritária. A Lufthansa afasta qualquer cenário de saída do processo, garante que a integração pode avançar desde logo. Esta é uma posição que vai ao encontro do modelo definido pelo governo português para a reprivatização da TAP, que prevê a venda de até 44,9% do capital, com mais 5% reservado aos
aos trabalhadores. Ainda assim, esta não será a única proposta a avançar. Há pelo menos mais 2 outros grupos de aviação interessados no processo. São eles a Air France e KLM e também a IAG, dona da Ibéria e da British Airways. O prazo para a apresentação das propostas termina amanhã, dia 2 de abril. E a Assembleia da República discute e vota esta tarde as alterações à Lei da Nacionalidade. O projeto de lei do Governo chega ao Parlamento sem acordo com o Chega e sem acordo com o PS. Ainda assim, o Governo acredita que vai conseguir um novo diploma, vai conseguir vê-lo aprovado, até porque, como disse uma fonte, o Governo, ao Observador, à direita, o Chega e a Iniciativa Liberal já concordaram com tudo o que a lei agora apresenta, pelo que existe um princípio mínimo de atendimento. O novo documento tem algumas alterações, até porque procuram responder às dúvidas levantadas pelo Tribunal Constitucional, mas há algo que não muda. A perda de nacionalidade continua a ser apresentada à margem, de forma a não contaminar o projeto base da Lei da Nacionalidade com eventuais inconstitucionalidades. E enquanto Donald Trump admite um fim da guerra com o Irão dentro de poucas semanas, os ataques continuam de parte a parte. 25 pessoas ficaram feridas em Israel. Entre os feridos estão 2 crianças com 11 e 10 anos. Nas primeiras horas da manhã, o Exército de Israel anunciou ter detectado 3 lançamentos de mísseis provenientes do Irão e um outro com origem no Iémen. A polícia israelita informou ter recebido informações sobre queda de destroços de armamento e de munições na região de Tel Aviv e no centro de Israel. E os Houthis do Iémen continuam a atacar Israel e admitem a possibilidade de encerrar o estreito comercial de Bab el-Mandeb. Enquanto continuam a concentrar os ataques no sul de Israel, um dos principais responsáveis do grupo islâmico garantiu hoje que tem mais opções em cima da mesa e prevê novas fases da escalada militar. Uma delas passa precisamente por fechar o estreito de Bab el-Mandeb, uma rota marítima estratégica, tal como o estreito de Hormuz, estratégica para o comércio internacional e para o transporte de petróleo. E ontem Donald Trump disse que a guerra pode chegar ao fim nas próximas 2 a 3 semanas. Hoje vai fazer uma comunicação à nação. E só sabemos uma coisa, que vai centrar-se na guerra com o Irão. O especialista em Direito Internacional, Francisco Pereira Coutinho, espera que Donald Trump utilize a comunicação de hoje para declarar vitória na guerra com o Irão. O convidado do Gabinete de Guerra nota ainda assim que há uma diferença entre aquilo que diz o Presidente dos Estados Unidos e aquilo que faz o Presidente dos Estados Unidos. Provavelmente será uma declaração para declarar vitória e para explicar que os objetivos foram todos alcançados, mas que faltam apenas mais algumas semanas. Aparentemente foi isso que ele deu a entender que iria dizer ontem. Agora, isto é o que ele anda a dizer. Aquilo que ele anda a fazer é enviar cada vez mais fuzileiros navais para o Médio Oriente, havendo esta possibilidade de tomar a ilha de Cargo, de onde o Irão exporta o petróleo, ou outras ilhas nos estreitos, para fazer pressão para o Irão reabrir o estreito. Francisco Pereira Coutinho a lembrar o recente envio de tropas norte-americanas para bases militares no Médio Oriente. E Carla, 50 anos depois, a NASA vai voltar a tentar levar astronautas à Lua. O lançamento vai acontecer hoje à noite na Flórida. Para uma missão de 10 dias que vai fazer observações da órbita lunar a 6.000 km de distância da superfície, a NASA escreve que esta distância, a Lua deve ter assim o tamanho de uma bola de basquetebol à distância de um braço. Esta viagem tem como principal objetivo testar a cápsula Orion, que vai transportar daqui a 2 anos outros 4 astronautas. Aí sim, à superfície lunar, este foguetão começou a ser construído ainda durante o primeiro mandato de Barack Obama. E esta manhã ouvimos aqui na rádio o físico Carlos Filhais, o divulgador científico, acredita que esta missão tem outro objetivo em mente. Primeiro é estabelecer uma estação espacial permanente na Lua e aprender o suficiente para depois sim conseguir chegar a Marte. Tal como temos astronautas em órbita da Terra em permanência desde a 26, desde 2000, vamos ter astronautas em permanência na Lua, se tudo correr bem. Qual é então a ideia final? E não fujo da pergunta sobre Marte. Sim, vamos aprender na Lua, vivendo lá, vivendo longe, aprender na Lua como é que se poderá um dia ir mais longe. Aí será mais difícil, porque Marte não fica a 3, 4 dias de caminho, Marte fica a 6 meses de caminho. Carlos Filhais, que esteve esta manhã aqui na Rádio Observador. Notícia Observador, o PSD fecha a porta para já
à revisão constitucional pedida pelo Chega. Os sociais-democratas não estão disponíveis para abrir um processo de revisão constitucional neste momento, é uma informação apurada pelo Observador. O PSD só estará disponível para discutir uma revisão da lei fundamental na segunda metade da legislatura e a partir da terceira sessão legislativa. Na verdade, o timing da iniciativa do Chega, anunciada ontem por André Ventura, não apanhou de surpresa os sociais-democratas. O núcleo mais duro do PSD pressentia que o líder do Chega podia aproveitar a altura em que o Parlamento está a discutir a escolha dos novos juízes para o Tribunal Constitucional para tentar marcar a agenda política e mediática. O Observador sabe, no entanto, que a revisão constitucional continua sem estar no topo das prioridades do PSD e este é um processo que nunca será feito nos termos e nos prazos que o Chega propõe. É uma notícia que está em destaque esta hora no site do Observador, assinada pelo jornalista Miguel Santos Carrapatoso. São agora 10h11. Carla, que outras notícias estão em destaque esta hora? As bolsas europeias estão a subir, mais de 2% depois de Donald Trump admitir que a guerra com o Irão pode acabar em algumas semanas. Recuperam assim depois de terem registado em março o pior mês desde 2022. O índice europeu subiu quase 2,5%, o alemão ultrapassou os 3%. Tal como o espanhol, em Lisboa o PSI valorizou pouco mais de um ponto percentual. Também o preço do barril de Brent caiu quase 5%, ficou agora abaixo dos $100. O embaixador iraniano em Lisboa garante que o novo Ayatollah está vivo. Numa entrevista à agência Luz, o diplomata diz que toda a confusão em torno do paradeiro de Mojtaba Khamenei não tem razão de ser. O novo líder supremo do Irão não é visto em público há quase um mês, praticamente depois de ter sido o escolhido como sucessor de Ali Khamenei. Os serviços de informação norte-americanos e israelitas têm suspeitado por isso do destino do Ayatollah iraniano. Mais de 2.400 organizações alertam hoje para os riscos que o fim do regime europeu para detectar abusos de menores online pode trazer. Num comunicado conjunto divulgado hoje, milhares de entidades, incluindo a APAV, criticam a decisão tomada pelos legisladores europeus. O Parlamento Europeu não conseguiu aprovar um novo mecanismo que autorizava os prestadores de serviço online a reportar material de abuso sexual e infantil, regras que expiram no próximo dia 3 de abril.